Pois, para mim, pastor Maruel e pastor Soares, é com muita alegria que eu estou dando início, né, a essa live com vocês, porque vocês são dois líderes religiosos por quem eu tenho admiração, né, pelas atitudes. Conheço o pastor Soares de perto já há muitos anos e conheço o pastor Maruel das redes sociais, né? E me deixaram boas impressões, por isso que eu resolvi fazer essa live com vocês. Estão me ouvindo aí, não? Ouvindo perfeitamente. Perfeito. Pronto. Porque vocês também são poetas, né? E vai ser uma conversa aqui, a gente vai ter a oportunidade de ouvi-los, apresentando poesias também, e dando norteamentos espirituais para esse momento. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. 15 pessoas aqui, vendo a gente. Que bom. Pastor Maruel, o senhor poderia começar nos dizendo aí, sim, falando um pouco sobre a sua pessoa, para os nossos ouvintes, se apresentando, né? O senhor não é conhecido aqui na região. Então, estou falando aí com o povo de Santa Cruz, é isso? Isso. Rio Grande do Norte. Correto. Correto. Então, eu quero, com muita alegria, me dirigir a todos vocês, através, né, da internet, do Facebook, né? E através dessa live, oportunizada aí pelo nosso querido poeta Gilberto Cardoso. E eu sou nascido aqui em Feira de Santana, na Bahia. A minha mãe, ela escrevia letras de músicas evangélicas, era compositora, né? Mais de 50 músicas que ela compunha. E através da leitura, né, dessas músicas, ouvindo ela cantar essas músicas, me despertou, ainda na juventude, o desejo de escrever poemas. Então, eu me tornei um adolescente, um jovem normal. Aos 28 anos, fui recomendado para o Seminário Teológico Batista do Nordeste, que em Feira de Santana, onde a Igreja Batista Missionária, vendo ali o meu trabalho na igreja, cuidando de jovens, de adolescentes, também como diácono, percebendo em mim a chamada ministerial, eu fui encaminhado ao seminário. Em 2000 me formei, em 2003 fui ordenado, porque durante 3 anos eu ainda fiquei naquela crise, né, de atender o chamado de Deus. A responsabilidade é muito grande, né, assumir o pastorado, e eu ainda relutei por alguns anos, mas em 2003 a igreja fez a convocação e eu orei junto com a minha esposa e aceitei a ordenação ao Ministério da Palavra e fui pastorear a Igreja Batista Missionária no Conjunto Feira 6. E, juntamente com isso, eu já era militar do Exército, como sargento, e há cerca de 3 anos fui indicado para a Academia de Letras e Artes de Feira de Santana, e juntamente com esse trabalho na igreja, e também o tempo que eu passei no seminário, eu cursei 2 disciplinas, Introdução à Psicologia e Psicologia Pastoral, no meu bacharel em Teologia. E, após me aposentar do Exército, em 2014, ingressei na Universidade Estadual de Feira de Santana para fazer a graduação em Psicologia, a qual, com muita alegria, com muito sofrimento, muito esforço, né? Agora, no dia 1º de julho, eu fiz a colação de grau virtual, por conta do coronavírus, né? No mês de março, a gente estava aqui concluindo já o curso, mas tivemos que encerrar as aulas, né? A universidade encerrou as aulas, e terminamos ainda um mês de aula via online, e anteontem, dia 1º de julho,
foi a nossa colação de grau, como psicólogo. Então, essa é a minha apresentação. Eu sou militar, sargento do Exército, poeta, escritor e também agora psicólogo. É um currículo invejável, muito bom, formado em letras, né? Formado em letras também. Sou licenciado em letras. Nós temos aqui algumas pessoas, já mandaram alguma mensagem. Temos aqui alguém que nos ouve, imaginem de onde? Do Canadá. Do Canadá? Mandando aqui, Canadá. Que maravilha. Mandando uma boa noite aqui, é o Luiz Diogo, um grande amigo, que é de Portugal e reside no Canadá, está em quarentena no Canadá. Que maravilha. E nós temos também aqui Isla Moreira, uma pessoa nota 10, né? Gente boa também aqui assistindo, uma ex-aluna minha, poetisa. Temos também Lindonete, que é psicóloga e também poetisa. Gelson Pessoa, poeta e funcionário da Fundação Cultural do Rio Grande do Norte. Sim. Temos o teologando Gilvan, também da área batista, né? Sim. E está muito bom por aqui, né? Temos outros aqui, a gente vai comentando, e a doutora Valdenides Cabral, da Universidade, da UFRN, que também aqui está prestigiando a nossa live. Com certeza vai ser muito boa, né? E alguém aqui já fez um elogio ao pastor Soares, disse, pastor Soares é um grande homem. Depois a gente vai ver se o senhor dá uns 2 metros aí, né? Pastor Soares, e o senhor tem um amor pela poesia que não é de hoje, não é? Quando foi que começou esse seu interesse pela arte poética? Boa noite, Gilberto. Primeiramente, deixe-me dizer que eu vou tentar me ajustando aqui, porque eu nunca usei esse fone de ouvido para falar. Primeira vez que eu estou usando. Às vezes eu uso o microfone mesmo. Ok. Tá muito uso bom, o microfone, mas como o microfone, se eu usar, eu não escuto vocês, eu tenho que ouvir. Então, boa noite, Gilberto. Boa noite, o colega Maruel. Um prazer conhecer o irmão nesta oportunidade. É a primeira vez que nos encontramos online também, né? Verdade. E temos algumas coisas em comum, né? Primeiro, somos nordestinos. Isso. Segundo, somos crentes em Jesus, né? Amém. E lidamos ministerialmente e, ao mesmo tempo, também o lado da poesia. Você é um tanto na frente, como já dizendo a resposta, respondendo a Gilberto, é nova essa minha experiência com a poesia, viu? Sim. É nova. Eu sempre admirei, já tentei fazer algumas coisas em algum tempo, até como adolescente, mas nunca fui assim, nunca pensei seriamente em dedicar mais essa área. Ultimamente, vendo o valor que a poesia tem dentro das escrituras, então despertei mais essa curiosidade para procurar desenvolver. Eu não me classificaria pessoalmente como poeta. O professor Gilberto aí, que deu essa nomenclatura, mas na realidade eu sou um inexperiente ainda, né? Sou inexperiente e procuro desenvolver, sim. E ele muito tem me colaborado comigo, me ajudado muito, bastante. E eu estou começando mais a ler sobre essa matéria agora, né? Lendo mais e vasculhando dentro da própria Bíblia sobre a poesia. Tem me fascinado, até porque dentro da Bíblia nós temos 5 livros que são especificamente poéticos, né? Além de muitas outras poesias que encontramos ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Então, é por aí que a gente começou, né? Através da própria Bíblia, então procurando desenvolver esse talento que Deus tem nos dado. Eu reconheço que Deus tem nos dado e, ao mesmo tempo, também deixado registrado em sua palavra com outros personagens. Verdade. Eu quero mandar aqui um abraço bem especial também para Luci Cláudio Bezerra, um agente de saúde aqui de nossa cidade, um ativista político de bom testemunho, muito bem conhecido aqui na cidade, né? Que
também está aqui nos prestigiando, nos assistindo, e também o educador Laércio Pontes, funcionário da DIREC, e grande professor de matemática, que está aqui dando uma boa noite para mim e para vocês que estão aí. Pastor Soares, o senhor já fez a introdução ao que eu queria dizer, né? A Bíblia é essencialmente um livro poético. De cada 3 páginas da Bíblia, uma tem a ver com poesia. É verdade. É muito interessante isso, né, Pastor Maruel? O senhor também poderia falar um pouco sobre isso daí, sobre a poesia na Bíblia. Sim, Gilberto. Os livros poéticos, como o nosso pastor Soares falou, além de outros textos, né, ele é rico em poesia. Eu acredito que a inspiração de Deus, né, para os escritores foi também nesse sentido. Para além de passar doutrinas e orientações e ensinamentos, Deus fez isso com muita sabedoria, mas com tanta sabedoria, né, que ele carregou de poesia as verdades da palavra de Deus. Porque quando nós lemos certos textos poéticos, toca não somente o nosso espírito, mas também toca a nossa alma. Então é bom demais a gente ler a Bíblia e ver essa riqueza poética ali nos versículos, nos textos. Eu, inclusive, esse ano de 2019, eu cheguei a fazer um livro que já está concluído, mas não foi lançado, que é justamente sobre teopoesia. Teopoesia é a poesia encontrada no texto sagrado. Então, me baseei no livro de Provérbios e no livro dos Salmos. Então, nós fizemos este livro, né? Ainda não foi lançado, mas foi feito justamente para, na leitura dos textos, eu procurei inspiração para escrever os poemas. Exatamente. O nosso poeta, temos aqui um poeta também, Pastor Maruel, no estilo das poesias que o senhor escreve, é o Marcos Cavalcante, autor de uns 3 livros já, né? E ele está dizendo aqui, uma boa noite, é uma oportunidade para lembrar o nosso amigo, o poeta Adonias Soares Pereira, que tinha o hábito de evangelizar utilizando-se de sua verve poética. O pastor Soares o conheceu bem, né, pastor Soares? Conheci. O pastor o Adonias Soares, ele fazia versos, né, voltados. Sim. Temos aqui também uma pessoa de Cuité, não é? Rose Macedo, assistindo aqui de Cuité. Abraços, grande amigo, ela está dizendo. Rosinaldo também está aqui assistindo. Disse que tem uma admiração muito grande por nós 3, né? Está gostando do que está vendo. Que coisa boa, né? E vão ficando à vontade para fazer perguntas, dirigir perguntas, né? Ô Gilberto, professor Gilberto, dentro do que o pastor Maruel acabou de falar, eu achei importante a declaração de Salomão em Eclesiastes, quando disse: o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixadas, fixando as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Eclesiastes 12, 9 a 11. Eu achei fascinante aqui esse texto, que descreve como vocês sabem, que a gente tem que pesquisar as palavras, procurar as palavras certas para o local certo, para expressar a realidade que queremos expressar. E isso foi o que Salomão fez. É o livro poético de Eclesiastes, capítulo 12, que aqui acabei de citar. Ok? Ótimo, ótima citação. Pastor Maruel, pode também ficar à vontade a falar a esse respeito, né? Então, quando a gente está lendo a Bíblia, pastor Maruel e pastor Soares, a gente essencialmente está lendo a linguagem elevada ao seu grau maior de expressividade. Alguém um grande estudioso da poesia, Samuel Taylor, ele disse o seguinte, que a poesia são as melhores palavras
postas na melhor ordem. Sim. E é muito tocante isso, né? Então você vai ver que na Bíblia, a gente, por exemplo, vai ver ali, chega na história de Ana, né, a mãe de João Batista, aí de repente, quando ela quer expressar a sua felicidade, ela compõe um cântico, né, o cântico de Ana. E então, assim, a Bíblia ela vai estar toda entremeada, o livro de Salmos, né, o Cântico dos Cânticos. Sim. É muita poesia. O Gênesis começa com poesia, né? João Verdade. tem poesia. Então a gente vai falar muito sobre poesia, inclusive vamos ter a oportunidade, né, de ouvir as poesias de vocês também, né? Então, Pastor Soares... Gilberto, só uma colaboração aí. Fica à vontade. Assim, empolgado se esquece, né? Mas Ana não era mãe, Isabel que era mãe. Ana foi a profetisa. Isabel. Exatamente. Verdade. Ok, obrigado. Exatamente, é verdade. Muito bem, então, continuando sobre a poesia, a gente vai estudar sobre a poesia na Bíblia e a poesia em tempos de pandemia, né? Como é que como ela está sendo utilizada? É o tema de hoje, Soares, né? É o tema de hoje, fé e poesia em tempo de pandemia, né? O pastor Soares tem tentado, à semelhança de Adonias, tem tentado usar a poesia para a promoção da fé, utilizando a fé de uma maneira sensata, né? E ele tem feito vários poemas, tem mandado para os membros da sua igreja. Pastor, o senhor poderia nos apresentar já aquele poema que o senhor fez sobre o templo e tal? Pastor Morel gostou muito. Pode ser, professor Gilberto, pode ser. Deixe-me apenas, para não deixar esquecido, porque o poeta Marcos, falou acerca do irmão Adonias. Eu tinha muita estima e consideração do irmão Adonias, e ele esteve na nossa igreja aqui várias vezes. E também o nosso irmão Antônio Bosch, poeta também, né? Faleceu recentemente, né? Ok. O poema que a gente escreveu aí sobre a pandemia foi logo no início. Eu estou com ele aqui. Ô, Gilberto, eu estou aparecendo 2 vezes. É normal isso? Hein? Eu estou aparecendo 2 vezes. Não, aqui o senhor só está aparecendo uma vez. Tá bom. Tá ótimo, Pode ficar então, tranquilo, okay. Viu? Ok. Então é só no meu, tá bom, obrigado. Pode ficar tranquilo. Poesia em tempo de pandemia. Eu queria, então, aproveitar o espaço aí e expressar esse poema intitulado Esse Tempo Será? Para alguns, esse tempo será a oportunidade de continuar na prática da sua realidade, ficar dos irmãos distantes sem sentir sequer saudade. Esse tempo será mesmo de muita reflexão sobre o valor que se dá à nossa congregação e nisso avaliar a vida como cristão. Digo que o tempo será um bom teste de verdade para ver o compromisso da nossa comunidade, para saber até onde vai sua fidelidade. Esse tempo será prova que faz a gente entender que as coisas que acontecem, tudo sim tem um porquê, nos santos planos de Deus, para mim e para você. Esse tempo será, sim, poderemos entender, uma oportunidade para o crente a Bíblia ler. E quando voltar à igreja, terá muito o que dizer. Esse tempo, assim será, para a vida da gente, cada crente vai cantar os louvores consciente, e quando a igreja voltar, ele o fará novamente. Esse tempo irei dar tarefas para fazer. Quero aqui desafiar cada um a Bíblia ler. Pode hoje começar no lugar que pretender. Nesse tempo poderás ser um bem-aventurado se a iniciativa tiver de ler o livro sagrado. Como em Apocalipse 1:3 está registrado. Esse tempo será de grande aprendizado, dependendo da atitude e do professor adotado,
para que não venha a ser do pastor sempre cobrado. Finalmente, esse tempo poderá também valer para, em meio às circunstâncias, o crente assim aprender que a igreja não é o templo, e sim, sou eu e você. Na realidade, esse poema eu procurei escrever no início da pandemia. Foi logo no início. E vendo como a coisa ia desenrolar, então vou começar por aqui e está aparecendo muito bem com isso, né? Valeu. O pastor Soares, desde o começo, o pastor Maruel, Sim. teve uma atitude sensata, não é? Porque é muito importante quando a fé não se distancia da ciência, mas procura com sensatez dar as mãos, né, à ciência. E esse foi exatamente o motivo, né, de eu querer reuni-los aqui, porque vocês, desde o começo, tiveram a atitude correta em relação a essa pandemia. A gente tem visto, vocês têm acompanhado aí muitas loucuras que têm sido praticadas, né, em nome da fé, o que não é uma novidade, porque, pastor Soares, em toda pandemia existe o bom uso e o mau uso da fé, né? É verdade. Aliás, aqui uma das nossas pessoas que está assistindo, né, aí a Ponelma Moreira disse, pastor Maruel, é verdade. Esses dias eu li o Salmo 121 e me emocionei. A poesia é isso, toca as pessoas. Verdade. Então, muitas vezes, pastor Maruel, as pessoas não entendem por que é que tanta gente gosta da Bíblia, mas é porque você está tendo contato com poesia, né? Você vendo belas metáforas, o paralelismo bíblico é belíssimo. Figuras de linguagem, né? Que ficam impregnadas na sua mente. Gostaria que o senhor também apresentasse um dos seus poemas, e depois a gente vai, e o senhor continua fazendo as considerações sobre como o senhor tem agido nesse período. Ok. Então, temos aqui um poema adequado, né, para esses tempos da pandemia, que tem por título Mãos da Alegria. Acreditando sempre no porvir e na luz do amanhã, sim, seguiremos em frente, escrevendo uma nova história. As mãos unidas, que sempre e sempre acolhem, que na paisagem taciturna da janela se alegram e acenam, e jamais se calam, jamais se convertem em pranto ou lamento, mesmo em tempos de pandemia, que são tempos de travessia. Sim, as mãos da alegria, do perdão e do amém. São elas que animam a vida, a minha e a sua também. Amém. Valeu, irmão. O pastor Maruel, ele é da academia, né, lá de Feira de Santana. Sim. É um homem de múltiplos conhecimentos e vai também nos ajudar, né, assim como psicólogo, como poeta também, né, hoje à noite. E o pastor Soares é um psicólogo nato. O pastor Soares tem feito um trabalho, pastor Manuel, fantástico. Sim. Cada membro da igreja dele, eu tenho acompanhado isso de perto, né, porque ele sempre manda para que eu dê uma olhadinha, né? Cada membro da igreja, quando aniversaria, é premiado com um poema. Maravilha. Imagine que maravilha. Não é maravilha? A pessoa aniversariou, recebe um poema de pastor Soares, né? Até eu, que não sou da igreja dele lá, recebi um poema no dia do meu aniversário. Que legal. E achei muito bacana, né? Achei emocionante receber aquele poema. Temos aqui um outro poeta também chamado Vanessílio Paulo, lá de Barcelona. Não a Barcelona Internacional, mas aqui no Brasil mesmo. Entendi. Não deixa de ser importante, né? É muito importante. Isso, ele é um grande poeta, né, também. E então, pastor Maruel, sim, qual é que tem sido a sua atitude, a sua orientação aos membros,
acredito que o senhor tem sido também uma exceção em relação a ter uma orientação correta, né? Sim, sim. Logo que, antes de falar sobre isso, eu queria pedir permissão ao pastor Soares para adotar também essa estratégia dele aí de fazer um poema para os membros da igreja. Amém. Amém. Deus abençoe. A gente lê um versículo, faz uma oração, coloca ali no grupo da igreja e tal. Mas você deu uma ideia excelente, viu? Fazer um poema para um membro da igreja que aniversaria. Muito bem, ótimo. Tá ok, pastor Soares? Tá ok, beleza, beleza. Agora eu vou citar a fonte, viu? Será um prazer ver você fazendo esse trabalho lá. Pastor Soares, da Igreja Batista Fundamentalista de Santa Cruz. É maravilha. Que é isso? É um trabalho fantástico que ele faz. Sim. Sabe, eu tenho acompanhado de perto. E ai dele se não fizer para aquela ovelha, aquele poema. Ninguém pode ficar fora. Maravilha, maravilha. Então, nosso irmão Gilberto, desde que foi noticiado, né, a questão do coronavírus aqui na cidade, quando o prefeito emitiu o decreto, né, de suspensão das atividades, comércio, atividades religiosas, inclusive esportivas, algumas igrejas, de fato, elas permaneceram, insistiram, mas nós, de imediato, reunimos a diretoria da igreja, conversamos. A maioria dos nossos membros, nós somos uma igreja pequena, cerca de 70 membros, e a grande maioria são justamente pessoas nessa faixa de 50, 60, 70, até 80 anos. Tem a nossa irmã Lita, que ela tem quase 90 anos, a vovó da igreja. Então, nós temos poucos jovens, e nós conversamos com a diretoria que a melhor atitude a tomar de imediato era suspender os cultos e passarmos a fazer os cultos online, né? Terça, quinta e domingo, para evitar justamente a aglomeração, né? E contribuir tanto com a saúde, né, do nosso povo, da igreja, também com a comunidade. Essa foi a nossa atitude. Sei. Marcos Cavalcante está aí presente, né? E demais, eu gostaria de dizer como eu conheci o pastor Maruel, é muito importante isso. Uhum. Pastor Maruel e pastor Soares são os dois pastores a quem eu escolhi como objeto de uma crônica sobre cada um, né? O pastor Maruel foi muito interessante. Eu encontrei na internet um concurso de poesia, né? Estava animado porque tinha ganhado, pastor Maruel, um concurso de poesia lá do concurso Augusto dos Anjos. Aí vi lá, um concurso de poesia Adalto Soares, né? Adalto Borges. Adalto Borges, e fiquei curioso, né? Que, inclusive, é um diácono da nossa igreja, 76 anos de idade, cordelista de primeira linha, viu? Cordelista de primeira linha. Ele lançou aqui esse livro, ó, Figura de Estilo em Prosas e Versos, Adalto Borges. Olha que maravilha. Eu incentivo ele me incentiva. E nós fizemos esse concurso para prestar uma homenagem a ele em vida. Isso. Vida, né? Então várias coisas me encantaram, né? Várias coisas me encantaram. Uma delas, a surpresa, foi ver uma igreja evangélica promovendo um concurso de poesia, coisa que eu nunca tinha visto, né? E era um concurso aberto para todo mundo, não tinha objetivo proselitista nenhum. Não. E eu achei fantástica a ideia da homenagem em vida. Depois eu fui descobrir que o pastor Maruel era bispo apenas no nome, mas não era bispo, né? Como muitos se auto-intitulam bispo. E também fiquei encantado, pastor Soares, quando descobri que o pastor Maruel faz um trabalho social fantástico também lá na comunidade dele, né? Um trabalho admirável, fui estudar a respeito. Então aquilo me chamou a atenção, eu resolvi escrever uma crônica a respeito dele, né? E depois também teve a sua vez. Então vocês são duas pessoas admiráveis, né? E dignos de admiração, porque imaginem vocês, pastores, se todos os pastores, num momento como esse, estivessem dando a correta orientação a seus membros, né? Como seria diferente a situação
que nós estaríamos tendo, né? Vocês têm tudo correta. O Washington Ribeiro, que é da cidade de Barcelona também, disse aqui, belas mensagens em poesia, parabéns, nobres poetas. Obrigado. Vocês sabiam que, vocês devem saber naturalmente que a cada pandemia, né, a cada crise que a humanidade enfrenta, são momentos em que algumas pessoas sucumbem, espiritual ou materialmente, psicologicamente, mas outros transformam aquele limão numa limonada, né? Sim, sim. Por exemplo, talvez vocês não saibam, mas Shakespeare escreveu O Rei Lear durante uma pandemia. No ano 1606, ele estava em quarentena e aproveitou para escrever e também começou a fazer Macbeth e outras peças que o imortalizaram na história durante esse período de pandemia, né? Nesses períodos sempre aparecem os poetas. Em 1213 houve uma dessas tragédias terríveis e um poeta escreveu algo muito interessante, diz assim, seres humanos são membros de uma união, uma essência, uma alma na criação. Se um membro pela dor é arrastado, todos os outros também são afetados. Você que não sente a dor do outro, perderá o direito de se chamar ser humano. Que coisa linda, né? Escrito num tempo, né? Era o poeta Saad Shirazi, o poeta persa. E vocês dois estão fazendo esse trabalho, né? De orientação espiritual, aproveitando a própria poesia da Bíblia. O pastor Soares, o senhor tem utilizado a poesia de Provérbios, né? Sim. Antes, Gilberto, deixe-me dizer só uma palavra sobre o irmão pastor Maruel ficou até achando digna a atitude de parabenizar os membros. Vai ser muito bom lá, realmente, da igreja dele também, com certeza. Agora, eu vou alertar, tem um probleminha, né? Não podemos deixar ninguém fora. Com certeza. E a nossa igreja, que conta com uns 150 agregados... Eita, rapaz, trabalho é maior. Haja inspiração, então, eu volto a lembrar que em Gênesis, capítulo, logo no início, né, capítulo 2 de Gênesis, nós encontramos quando Deus fez Adão e formou Eva da costela de Adão, a primeira coisa que Adão falou para Eva, eu fiquei impressionado com isso, foi uma poesia, né? Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á a varoa, porque do varão foi tomada. Estávamos no encontro de casais em setembro do ano passado, com um cearense que veio para participar conosco. E no momento do encontro de casais, então tem aquele momento de dizer declarações, marido e mulher, dizer declarações. Então, eu quero aproveitar e dizer que meu primeiro poema foi ali. No momento, eu fiz um poema para minha esposa, né? Quando foi na hora, eu já recitei esse poema, né? E, então, setembro vai completar um ano. Então, eu não posso, desse ano, de setembro para cá, eu não posso deixar ninguém fora. Mas o primeiro foi a minha esposa, né? Com certeza. Então, mas, na realidade, é fascinante, a Bíblia é cheia de poesia, e na realidade, nós na igreja, o pastor Manuel sabe, nós cantamos poesia, nossos hinários são poesia, né? Os coros também são poesia, claro que cantado, mas também os salmos eram cantados, né? Então, e ultimamente eu estou me apropriando do livro de Provérbios para fazer não é expondo o livro em si, verso por verso, mas um panorama com um pouco adentro assim, para trazer mais gosto para os irmãos e fomentar neles o desejo de conhecer mais o livro a fundo, de forma que no próximo domingo a gente já estará na 8ª aula em Provérbios e breve vamos passar para Eclesiastes, e os irmãos têm aproveitado sim muito bem. Interessante que Provérbios é um livro de prevenção.
E prevenção visando os jovens. Não é um livro que está procurando remendar uma coisa que se quebrou, mas está procurando prevenir, orientar o jovem. Ele é escrito para o jovem, para o sábio, para o nécio, o simples, e diz que o simples e os nécios são mortos pelo seu desvio. Aos loucos, a impressão de bem-estar os leva à perdição. Eu digo, quando alguém diz, tá tudo bem? Tá mesmo ou é só impressão? Tá bem mesmo, né? Porque Provérbios nos ajuda muito a gente pensar. São frases curtas, né? Como o professor Gilberto já citou sobre a poesia, que é um pensamento bem condensado. Provérbios são frases curtas que diz muita coisa, né? Que diz muita coisa. Então, isso. Ele ajuda a gente a falar menos, né? Ajuda a gente a falar menos e agir com mais sabedoria. Como tem outros provérbios no nosso tempo também que ajudam. Por exemplo, eu vi um provérbio, um dizer, né? Que pode ser também um provérbio. É melhor ficar calado onde você está, em muitas ocasiões, né? Do que falar e acabar... e deixa o povo pensar que você é um tolo. É melhor você ficar calado do que falar e acabar com a dúvida, né? Então, sim. Mas eu quero só dizer que Provérbios nos ajuda a gente ponderar mais o que nós falamos e agir com mais prudência, com mais sabedoria. Então, isso é muito importante para esse tempo de pandemia. Porque no tempo de pandemia é muito fácil você escutar qualquer coisa e acreditar. É muito fácil você não se dar por avisado de uma coisa que é bem lógica e depois está sofrendo as consequências. Então, é muito importante para esse tempo. Um domingo eu tirei o dia, a escola, só para deixar princípios e provérbios para o período da pandemia. Só para isso. Então, eu citei, achei 17 textos que ajudam para esse tempo de pandemia. Que maravilha. Ok. Viu, pastor Maruel? Um dos versículos de Provérbios que o pastor Soares utilizou poeticamente e aplicou para a pandemia foi aquele que o senhor conhece bem, que diz assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas os insensatos passam adiante e sofrem a pena. Verdade. A gente tem visto aqui, pastor Maurel, o senhor deve ter acompanhado, eu vi recentemente uma esposa lamentando, no caixão do falecido esposo dela, ela colocou ele com vestido de verde e amarelo, com a bandeira na mão, e ela fez um vídeo chorando, dizendo: o meu esposo era pregador evangélico que não acreditava no vírus. Então ele ia sem máscara, né? Desobedecendo a esse conselho de Provérbios. Sim. E eu fui realmente ver, encontrei inclusive vídeos dele pregando, né? Então era um pregador que não estava pregando adequadamente para si mesmo. E o pastor Soares sabiamente utilizou esse versículo para alertar os seus, né? O prudente. Pode falar um pouco, pastor Manuel. Falando também sobre a literatura poética dos Salmos, hoje nós vivemos um tempo, nesse tempo da pandemia, onde até pessoas, né, que nós conhecemos como aquelas que têm uma certa espiritualidade, mas não necessariamente, né, são cristãos, elas se achegando para perto de Deus. Então, eu tenho colegas lá na universidade, né? A universidade, a gente sabe que é o lugar da ciência, onde muitos deles ali se afastam, né, em todos os sentidos, das questões de fé. Mas, ao entrar na universidade, a gente encontra também pessoas, né, que comungam a mesma fé que a gente. Então, encontramos irmãos, irmãs em Cristo, de várias denominações, e existem, inclusive, reuniões nos intervalos, né, do almoço ali, reuniões da Aliança Bíblica, né, universitária, e a gente um vai fortalecendo o outro, né, incentivando o outro, para que a fé não venha a ser abalada nesse encontro com a ciência. Então, nesses tempos de pandemia, nós encontramos, né, nos corredores, no dia a dia, pessoas se achegando e falando: olha, Manuel, eu tô percebendo que com essa pandemia a gente tem que se achegar a Deus. Eu falei: com certeza. Com certeza, né? Amém. Ou seja,
eles têm uma visão equivocada, né, distorcida do evangelho, né? Eles entendem que o fato de você ser evangélico, ser cristão, você é uma pessoa ignorante, é como que aquele lugar da universidade não é um lugar para o cristão. O cristão é aquela pessoa meio tapada, meio apagada, meio ignorante. E, na verdade, a gente vê que isso é resultado da impiedade deles, da falta de fé deles. E o Salmo 2, né, o Salmo 2 fala sobre isso, coisas vãs. E esse Salmos 2, eu fiz um poema baseado nele. E esse poema diz assim, Salmo 2. Esse poema diz assim, que eu fiz baseado no Salmo 2. Porque os homens imaginam coisas vãs e se cobrem de manto forjado de ouro e entoam provérbios orgulhosos. São sombras perdidas nas esquinas das ruas vazias. Sim, como folhas secas se vão. Eles se levantam turbados pela ira, proclamam a si mesmo como senhores e reis, mas em breve, eu creio, todos cairão. Então, essa impiedade vai fazer esses homens caírem. Enquanto eles não reconhecerem que nessa pandemia, ainda que seja na pandemia, mas eles hão de reconhecer que existe um Deus no céu, o Deus verdadeiro, que pode sim trazer alívio, trazer refrigério, e se ainda que tivermos que partir, um de nós, adoecidos com esse vírus, ainda assim a nossa fé permanece inabalável nas promessas do Senhor. Amém. Bem, aí alguns pastor Maruel e pastor Soares, alguns, como aconteceu durante a peste negra, sim, crescem espiritualmente e outros usam mal a espiritualidade. É isso que a gente vê. Exatamente. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas na época da peste negra, 1918. Foi antes, foi bem antes. Foi antes. 1918 foi a gripe espanhola. Que surgiu o movimento dos autoflagelantes. Sim. Eram pessoas que saíam se chicoteando, não era? Uhum. Para expurgar os pecados, porque eles não sabiam a origem do vírus e achavam que teriam que imitar Jesus, né? O problema estava grave, mas piorou quando eles, não resolvendo a situação, resolveram chicotear outros e matar outros, né? Meu Deus do céu. Então a espiritualidade, ela quando é bem utilizada, não é isso, pastor Soares? Sim. É verdade. Você pode ver que no Apocalipse, que é um livro que está falando sobre acontecimentos que ainda estão para se dar, cujos ensaios estão acontecendo, podemos dizer agora, e bem ensaiados, né? Lá pessoas vão presenciar a mão de Deus agindo, trazendo trágicas consequências na humanidade, na natureza, na terra, o mar e os céus serão atingidos com os acontecimentos e os homens vão sofrer doenças perigosíssimas, úlceras, e nesse tempo, é claro, vai ter, como o pastor Maruel falou, a flexibilidade de muitos, porque vai ter a evangelização nesse tempo, mas também vai ter aqueles que vão se revoltar contra Deus, empunhar a mão para o céu contra Deus, rangindo os dentes contra ele. Então, vai ter esse tipo de pessoas em situações assim, em vários momentos. Mas a nossa oração, para isso a igreja tem que atuar. Hoje, nesse tempo de pandemia, tem um ministério muito importante, o pastor, os irmãos, tem um ministério muito importante de apacentar. O provérbio diz que a boca do justo apacenta a muitos. E nós, então, precisamos ficar com a doutrina bíblica, porque vamos, então, continuar e as pessoas vão ver que faz sentido. Passa o céu, passa a terra, passa tudo, mas a palavra de Deus, ela permanecerá. Mas se eu for dar uma de dizer que não tem problema, você não vai ser contaminado, você é de Jesus, Salmo 91, não é? Salmo 91, 1000 cairão à tua direita, 10 à tua esquerda, à tua direita vai cair a multidão, você não será atingido, partindo de uma interpretação errada de um salmo
messiânico que diz exclusivamente acerca da pessoa de Jesus. Ele sim não sairia da rota, acontecesse o que acontecesse, ninguém iria o matar ou com um tiro ou com a bala perdida, se fosse o caso de hoje, né? Mas ele só foi para a cruz na hora certa. Ele dizia, ainda não é chegada a minha hora. Ele tinha o tempo e o modo e o porquê de dar a sua vida. Aí as pessoas se apropriam daquele salmo para dizer que não, é porque você tem Deus, não vai acontecer nada de errado com você. Quem disse isso? É parte de uma interpretação equivocada das Escrituras, especialmente do Salmo 91. Por isso é importante conhecer a doutrina, conhecer a palavra como ela é, né, pastor Manuel? Verdade. Inclusive, alguns têm o Salmo em casa, né? Escrito, ou com a Bíblia aberta. A página já. Sinal de proteção, né? É verdade. Para dar continuidade, eu gostaria de citar aqui um texto bíblico, escrito de maneira poética, eu acho belíssimo, é lá em Provérbios 6, 16 a 19, que diz assim, vejam como é a retórica, a maneira como é feito. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. É muito bacana isso, né? É o jogo de palavras. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Aí surpreende. E a 7ª a sua alma abomina. Aí diz, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para o mal, a correr para o mal. Aí agora entra a 6ª. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Eu queria que vocês falassem aí para a gente, né? Porque enquanto tem vocês que estão procurando dar a correta orientação bíblica, tem gente aí que está querendo se aproveitar do momento para lucrar um charlatanismo espiritual, né? Isso também precisa, na verdade, porque muita gente inocente, pastor Manuel, isso é um momento de desespero, um momento de ansiedade, um momento de perdas, e as pessoas aflitas e mal orientadas, muitas vezes são exploradas por essas pessoas aí. Eu já vi na internet alguns líderes dizendo, se você não tem dinheiro, peça emprestado e mande. E ainda dizem a quantia que deve ser, né? Outro diz, você vou lhe vender isso aqui, não é? Quer dizer, um lucro exorbitante com 1 quilo de feijão, dá para lucrar, dá para enriquecer com 1 quilo de feijão, né? Feijão caro. Feijão caro. E vocês como atalaias da mensagem correta, também têm uma obrigação de falar isso aí. Então, eu queria que vocês me falassem, começar pelo pastor Manuel, sobre esse trecho aí, a testemunha falsa que profere mentiras, no contexto das fake news, que infelizmente pessoas evangélicas também têm contribuído com isso. Infelizmente, no meio cristão, no meio evangélico, de maneira geral, essas falsas notícias, essas fake news, têm engodado muita gente, né? Levado muita gente ao engano. Quando você falava aí, Gilberto, do feijão, esse feijão aí abençoado, são coisas que a gente fica por dentro, fica revoltado. Revoltado em perceber também a infantilidade ou a ingenuidade do povo. Porque nós, enquanto Igreja Batista, incentivamos o nosso povo a ler as Escrituras, a ter o seu momento devocional em casa, oração, leitura da palavra, a sua prática do jejum, para quem adota, enfim, manter a sua ligação com Deus, a leitura da palavra que fortalece o cristão, para que ele não seja engodado pelos falsos profetas, pelos falsos pregadores, que justamente utilizam-se, né, dessas falsas interpretações da palavra para enganar a boa-fé do povo. Então, eu costumo dizer, se um crente que conhece bem a Bíblia, ele não é facilmente enganado. Mas, infelizmente,
nessas grandes denominações, onde existe esse tipo de ensino, de pregação, percebemos que o povo não tem muita aproximação com a palavra. E lá em Oséias, né, capítulo 6, se não me engano, né, vai dizer que quando o povo perece por falta de conhecimento. E nos exorta, né, a conhecer e prosseguir a conhecer ao Senhor. Infelizmente, são pessoas que têm uma dificuldade, né, no conhecimento bíblico e, infelizmente, né, facilmente é enganado por essas fake news, que acabam aí trazendo essas distorções que nós vemos aí, tanto no Brasil como também na América, né, em outros países da Europa. Eu vi certa vez um vídeo de um pastor, onde ele ordenou o povo, né, que se lançasse sobre a grama, o jardim ali da igreja, e o povo começou a comer a grama. Então, aqui no Brasil acontecem coisas parecidas, né? Não acontecem coisas iguais, mas coisas parecidas assim. E as pessoas se deixam levar pela eloquência, né? Pela distorção do conhecimento da Bíblia, porque também ele não conhece. E a Bíblia fala, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu vejo com muita tristeza, e a única saída é ensinar o povo a se apropriar do conhecimento bíblico. João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Pastor Soares. Amém. João 3,34 disse que o enviado de Deus fala o quê? A palavra de Deus. Fala a palavra dele, né? E o que está acontecendo é que muita gente está deixando a palavra, como o pastor disse, e está seguindo homens, ideias humanas, meramente. Isso é pisar em areia movediça. Isso é dar um salto no escuro, como dizia Ademar de Barros, que Ademar de Barros dizia que fé é um salto no escuro. Essa fé aí essa aí é. Mas a fé em si não é, não. A fé é crer em fatos, em coisas, mesmo que invisíveis, mas que existem, mesmo que invisíveis. E nós encontramos muita gente que está interessada em vantagem pessoal e material, outros estão com extrema necessidade, os aproveitadores aproveitam, né? Aproveitam. O momento da Covid também como foi dito, distorcido. Vai surgir pessoas que vão tentar até negar, e tem surgido, né? Não existe, não, isso não é verdade, não, isso vai dar uma explicação esfarrapada. Olha, tem quem não acredita que o homem foi à Lua, tem quem não acredita que Jesus ressuscitou, tem quem não acredita que o holocausto dos judeus aconteceu, não tem? Tentando negar o holocausto dos judeus? Então, vai ter gente tentando negar. Agora, com a sã consciência e usando até a lógica, né? Porque eu vi um adágio que diz que nem tudo que é lógico é bíblico, mas tudo que é bíblico é lógico. É lógico. Então, essas coisas se encaixam bem dentro da lógica, gente. Então, é preciso... O povão está aí morrendo, o povão está aí se contaminando, e pastores tentando entrar dentro das igrejas e juntar o povo e fazer um culto de milagres, de repente sai a maioria contaminado, e ele é o responsável por isso. Então, o enviado de Deus, ele é para pregar a palavra dele, não é para levar sua própria palavra, sua própria mensagem. Gente, é grande a responsabilidade de guiar pessoas. Estamos lidando com matéria eterna. Partindo do princípio que nós, como seres humanos, que nossos internautas prestem bem atenção a isso, você e eu nunca mais deixaremos de existir. Sim, você. Você pode ser um ateu, pode ser quem for, mas você nunca mais vai deixar de existir. Vai morrer a matéria? Vai, mas haverá a ressurreição e vais ter o teu encontro com Deus. Não tem saída. Então, é importante lembrar a nossa responsabilidade de ficar dentro da palavra. Por isso, no final da Bíblia, Apocalipse, disse que se alguém colocar qualquer acréscimo, Deus vai julgar. Se alguém tirar, Deus vai julgar também. Apocalipse 22, 18 e 19, assim o diz. Ok?
Muito bem. Continuando dentro desse assunto, ele é muito importante, né? Porque recentemente eu conversava com o teologando Gilvan, que nos está assistindo, e ele expressou, pastor Maruel, um questionamento que tem sido feito de várias maneiras. Eu tenho visto, por exemplo, gente diz assim, depois dessa pandemia, depois disso tudo que está acontecendo, quando eu vejo uma pessoa com uma Bíblia, eu já fico de orelha em pé. As pessoas dizem isso, sabe? O pé atrás. Porque exatamente a impressão, infelizmente, né, quer dizer, as pessoas veem, e eu vi o pastor Soares preocupado, e o senhor também, em dar autonomia espiritual, ou seja, maturidade espiritual para seus membros, mais ou menos com a seguinte orientação: eu sou o seu pastor, mas você tem que aprender a ter o seu contato pessoal, né, com Deus nessa pandemia, porque o que alguns líderes estão querendo fazer parecer é que você só pode ter essa comunhão com Deus se for no templo, né? Não. For no templo com Ele, não é isso que tem se passado? E alguns têm feito culto escondido aos arrepios da lei, e a gente já viu como um pastor lá na Coreia do Sul, que chegou a pedir perdão porque 39 pessoas, devido à desobediência dele, foram contaminadas. Soube disso aí, né? Nos Estados Unidos também aconteceu. Então é uma coisa extremamente séria, como o pastor Soares falou. Estamos lidando com vida, não com uma fonte de dinheiro, como alguns querem ver. Então, Gilberto, pastor Manuel, interessante. Pois não. Gilberto, interessante que algumas pessoas, isso é coisa séria, gente, entrega o seu destino eterno nas mãos de pessoas que não têm um compromisso com a palavra de Deus. Sim, verdade. Nossa vida é para estar nas mãos de Jesus, e o pastor é para guiar as pessoas a confiar em Jesus e na palavra dele. Mas muitos entregam as suas vidas à mercê de um homem que não sabe nem para onde é que vai. Né? Exatamente. Obrigado. Exatamente. Sim, o Gilvan Oliveira, que é o teologando, ele está dizendo que a poesia está em todo lugar e a Bíblia é um verdadeiro manancial poético. É verdade, não é verdade? A Bíblia é extremamente poética. E o Marcos Cavalcante está aqui perguntando se vocês acreditam, né, que a epidemia seja um castigo divino, né? E ele acrescenta o seguinte: curiosamente, se somarmos os números de mortos nessa pandemia nos países cristãos, em relação às demais denominações religiosas, teríamos um número majoritariamente alarmante de cristãos. Os pastores teriam alguma explicação teológica para este fato? Eu acredito que essa pandemia, algumas pessoas da nossa igreja também nos perguntaram, né, se isso aí tem algo a ver, né, com chegar a dizer o fim do mundo, né? Pastor, será que é o fim do mundo? Aí eu falei, calma, minha irmã, calma. Então nós procuramos, né, sem muito alarde, sem chamar muita atenção para essa questão da pandemia, que o Covid-19, o coronavírus, é apenas um dos sinais. Lá em Mateus 24 vai dizer que as pestes, né, onde vir, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, ou seja, é apenas um dos sinais, né, de muitos que ainda poderão vir. Mas não podemos dizer especificamente que agora é o fim do mundo, ou que isso veio por conta de um castigo de Deus. Uma amiga minha, professora da UFS, ela é espiritualista, não é cristã, ela chegou a usar esse termo. Maruel, eu sei que você é pastor, e eu estou entendendo, Maruel, que isso aí, Deus está punindo a gente, porque nós brincamos com Deus, brincamos com a natureza, Maruel. Agora é a hora de se achegar a Deus. Ela usou esse termo, né, que seria uma punição de Deus. Mas eu não entendo mérito com ela, falei que realmente nós temos que nos achegar a Deus, né? Usei essa última parte aí. Então, acredito que não é algo assim específico, né, como um castigo de Deus, mas é uma consequência da própria ação do homem, da própria ação
tanto em relação à natureza, como em relação ao seu relacionamento com Deus também. Pastor Soares, a sua resposta. A gente vê, a gente percebe que quando o mundo estava fugindo do normal, Deus botou um ponto final. Sim. Né? Verdade. E o dilúvio veio sobre a terra como um julgamento. Nós sabemos que teve outros casos também na história bíblica, até para o povo de Deus, Israel, que Deus usou o expediente, a punição com os cativeiros, né? Assírio, Babilônia e assim por diante. O Egito, lá no Egito, a escravidão também, teve situação difícil. Mas nós sabemos que, de acordo com Romanos, capítulo número 8, eu queria responder essa questão aí com Romanos 8. Diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O que está acontecendo? O mundo está gemendo, ou não está? Os animais estão gemendo, a natureza está gemendo. Nós não... quando uma coisa já faz esquecer a outra. Aqueles tsunamis da Ásia, né? Os furacões, os tornados e as tragédias ambientais que têm acontecido, né? Então, é a natureza gemendo. Verdade. E disse, porque sabemos que toda na criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então aqui está mostrando para o quadro, para a humanidade em geral, como consequência da queda do pecado, porque não era para acontecer Covid-19, nem doença, nem a morte, da forma que Deus criou. Mas por causa do pecado que entrou no mundo, então essas coisas vêm acontecer, né? Vem acontecendo. Mas disse que não é só para o mundo caído e também a humanidade em geral, incrédula, mas disse os crentes também estão com a mesma dificuldade, estão gemendo igualmente. Nós aqui, que temos as primícias do Espírito, passamos os mesmos problemas, estamos sujeitos ao Covid-19, como qualquer outra pessoa, tem que tomar os cuidados, usar exatamente as precauções devidas para evitar, porque está sujeito, sim. Agora, lá no final do capítulo 8, eu li Romanos 8, verso 22 e 23. Agora eu vou ler o verso 28. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui a gente tem o quê? Que finalmente tudo vai cooperar para a glória de Deus e para o bem dos que o amam. Como? Muitas vezes não sabe como, só depois é que compreende. Mas aproveito para dizer, hoje se morreu um crente de Covid-19, e pode morrer, já morreram. Na sua terra, pastor Maruel, lá o pastor Romildo Xavier, foi colega de seminário meu, ele morreu lá na Bahia, recentemente, né? Recentemente. E outros também foram afetados. Mas nós sabemos uma coisa, aquele que morre no Senhor é bem-aventurado. Ele está preparado, ele está seguro, ele foi para um lugar melhor, que não tem Covid, não tem nada que vai o fazer infeliz. Aleluia. Enquanto que aqui ainda estamos sujeitos. Então, Deus é soberano, os seus planos não serão frustrados, e digo então, ele não será surpreendido, não foi surpreendido com o Covid-19. Exatamente. Nada vai fugir do seu controle. Amém? Amém. Lá no final do Apocalipse, no Apocalipse, a gente pode ver que, e também na profecia sobre a vinda do anticristo, em 2 Tessalonicenses 2, está falando que quando as pessoas não querem agir de uma forma, às vezes Deus permite circunstância, até envia
envia. Eu queria até ler esse texto, 2 Tessalonicenses 2, aproveitando aí para a parte da pergunta do rapaz, né? Eu entendi muito bem o que ele queria dizer. E disse aqui, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, verso de número... 2 Tessalonicenses 2, aqui, ok. Deixa-me só, eu não quero tomar mais tempo, mas tá na outra Bíblia, essa Bíblia que arrancou a página, onde eu estou querendo, arrancou a página, vou citar. Disse, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, todos quantos não deram crédito à verdade, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Uhum. Algumas coisas, por exemplo, como os falsos profetas e os aproveitadores, os charlatões do nosso tempo, eles vêm também como um julgamento para aqueles que não querem a verdade, então tem a mentira para escolher. O anticristo, quando vier, ele vai exatamente ser um julgamento para aqueles que não querem a verdade. Deus envia até o anticristo, o espírito do mal vai enviar, melhor dizendo, para essa finalidade. Então, o que Deus tem nesse tempo com relação a isso, a gente não pode dizer o que ele está querendo, mas que uma coisa eu sei, brincaram muito com Deus, né? Verdade. E estão brincando muito com Deus. Parece que a coisa diz assim, levem mais a sério. Sim. Veja só, professor Gilberto, veja só, pastor Maruel, você já citou isso, eu quero repetir. Muita gente pensa que ter vida com Deus é só dentro do templo, né? Verdade. Só dentro da igreja, né? E eu acho que Deus está permitindo a gente pensar e entender que igreja não é templo e templo não é igreja. Verdade. Dá para a gente pensar um pouco no sentimento nacional da nação de Israel, que há tanto tempo, quase 2000 anos, está sem o seu templo, que era exatamente a relíquia deles, era a coisa mais preciosa para o judeu, era o templo de Jerusalém. Esse tempo todo, 2000 anos sem o templo. A gente está alguns dias sem nossos templos, sem utilizar para os cultos, está sentindo uma grande falta, não está? Eu acho que o espírito missionário para falar do amor de Jesus para essas pessoas é o momento também. E nesse tempo de pandemia, com certeza Deus está usando os meios de comunicação em massa, podemos dizer assim, para atingir as pessoas com o evangelho genuíno, apesar das distorções que tem por aí fora, mas a verdade, ela se direciona e Deus vai cooperar para a glória dele e o bem-estar daqueles que o amam. Amém? Ô, pastor Maruel, antes do senhor continuar, a gente, para mim, para o senhor e para todos que nos estão assistindo, essa pandemia é uma novidade, algo surpreendente, mas a gente sabe que na história da humanidade, em termos de pandemia, cumpre-se a palavra lá de Salomão, quando disse, nada há de novo debaixo do sol, né? Sim, verdade. Porque em 1918, né, aconteceu a chamada gripe espanhola, morreu cerca de 1/4 da humanidade. Foi gente demais que morreu. Né? Que as pessoas não tinham o conhecimento, e havia essa mesma loucura. Atualmente arrumou-se o inimigo, são os comunistas, o vírus foi fabricado, né? Mas, na época, os responsáveis pelo vírus era o povo alemão, que nos seus navios jogava no mar garrafas contaminadas e as pessoas abriam e levavam para as nações. Esse era o pensamento da época, né? E na época também houve poetas como vocês, e um poeta, vejam como nada há de novo, o poeta disse o seguinte, previna-se contra a gripe, perdigotos, que perigo. Se estás resfriado, amigo, não chegues perto de mim. Sou fraco, digo o que penso. Quando tossir, use o lenço e também dê atim. Corrimãos, trincos, não é interessante? Corrimãos, trinco, dinheiro, são de germes um viveiro. E da gripe mais frequente, não pegá-los é impossível, mas há remédio infalível. Lave as mãos constantemente. Se da gripe quer livrar-se, arranje um jeito de disfarce, evite o aperto de mão, mas se vexado consente, lave as mãos frequentemente, com bastante água e sabão. Da gripe já estáis curado, bem,
mas não queira apressado voltar a vida ao normal. Consolide bem a cura, senão você, criatura, recai e propaga o mal. Mas não é algo atual. Nada mudou, Atual. quer dizer, 1918, né? Olha para E aí. você e diz que a gente é bom quando a gente aprende com os erros que a humanidade já cometeu, com os erros alheios. E a gente vê ainda, a gente está vendo agora, pastor Maruel e pastor Soares, estão prevendo que o pico da pandemia no Brasil acontecerá agora no mês de agosto. Aqui em nossa cidade, no Rio Grande do Norte, pastor Soares tem visto que a cada dia só aumenta. Não é isso? Com maior frequência, não é, pastor Soares? As pessoas... Passou de 200. Passou 200 casos. E eu acho que na Bahia não seja diferente, não é, pastor Manuel, também? Aumentou muito. Aqui em nossa cidade são 600. 600, né? 600 mortos. Que coisa. E o senhor deve ver muita gente que não está nem aí, né, para o que está acontecendo. Infelizmente, tem pessoas que andam com a máscara no queixo. Há pessoas, inclusive, né, umas 2 pessoas da nossa igreja. Pastor, por que você não abre a igreja, pastor? A igreja tal ali abriu. A igreja tal ali abriu. Quer dizer, aí eu falei, meu irmão, veja bem, nós já conversamos com a igreja, conversamos com a direção da igreja, nós entramos em acordo que não deveríamos abrir. Ah, mas a igreja tal ali abriu, a igreja presta conta lá, né? Então, fica difícil. As pessoas têm aquele referencial no templo, apesar de que nós já ensinamos muitas vezes que Deus não habita em templos erguidos por mãos humanas. Inclusive, é uma canção antiga que nós cantávamos antes da gente, né, abrir um pouco mais a mente para isso. Ainda algumas pessoas cantam, um corinho bem antigo, que fala assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aí, quer dizer, irmão, quando nós chegamos aqui, não tinha, a igreja estava fechada, a gente abriu a igreja, como é que o senhor estava aqui? Porque eu falava, os 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então, esta música, logicamente, a letra está equivocada. Então, o Senhor, ele está presente em nós. Ele não habita aqui nesse templo. Imagina um templo fechado, escuro, e o Senhor ali dentro, sozinho. Pastor Manuel, até porque alguns pastores, né? E alguns irmãos, é uma tradição, sem pensar faz, né? Não é errado se você está entendendo o que está fazendo, mas eu creio que muita gente não está entendendo. Por exemplo, termina o culto, né? Então, faz a oração e, Senhor, despede-nos em paz, quase que dizendo, fica aí, a gente vai voltar no próximo domingo. É verdade. Então, quando nós decidimos fechar o templo, a gente explicou isso para os irmãos. Veja bem, o fato de nós estarmos no templo não impede nós de estarmos em comunhão com Deus em nossa casa, em nosso quarto, em nossa sala, fazer o culto doméstico. Se você não puder fazer todo dia, faça 3 vezes na semana o culto doméstico. Reúne o pai, a mãe, os sobrinhos ali, né? Alguém dá a palavra, faz um louvor. Então, você pode cultuar Deus na sua casa. E, através da internet, a gente se reúne no culto ali, o pessoal participa, o pessoal pede oração, a gente transmite a palavra, né? E isso vai nos fortalecendo. Então, o fato da igreja estar fechada não é motivo, né? Porque alguns pastores têm dito isso aqui na cidade, que quando retornar a normalidade, né? O chamado novo normal, né? As igrejas já não serão mais como antes. Inclusive, alguns chegaram a me dizer, olha, eu acredito que quando retornar ao normal, muitos cristãos não vão mais voltar para a igreja, porque estarão afastados, porque deixou de ir para o templo e isso abalou a fé da pessoa. Aí eu usei esse texto, essa fala numa pregação, e falei, irmãos, pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê? Não é o fato de você estar indo ao templo que mantém você ligado a Deus. Você teve um encontro pessoal com Cristo, independente de você estar no templo ou não, você está em comunhão com Cristo. Isso não vai abalar a sua fé. Né? Lá em Romanos 8:31 vai dizer isso.
Né? O que nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, eu acrescentei, nem o Covid-19, nem o Covid-20. É verdade, sim. Né? Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor Manuel e Gilberto, pode falar. Licença um pouquinho, só porque a gente pode ver crentes autênticos na Bíblia, pessoas de fé, que entendiam isso muito bem. José Sim. não estava com seus pais, estava Verdade. Escravo no Egito, mas foi um referencial distinto, Sim. não perdeu a sua identidade Exatamente. E não deixou de temer ao Senhor. Daniel, na Babilônia, com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, tomaram decisões contundentes, convictos de que eles criam no Deus verdadeiro e fizeram a diferença na terra da Babilônia. Né? Então, estava longe do templo, longe da nação, longe da família, mas pertinho de Deus. Né? Verdade, perfeito. Recentemente, o teologando Gilvan e outras pessoas têm manifestado uma preocupação. Gilberto, eu estou preocupado porque a igreja, depois dessa pandemia, não será a mesma. Como é que vai ser quando as pessoas despertarem para o charlatanismo, né, para tudo isso que aconteceu nesse período, né, o uso adequado? E eu disse para ele, não, rapaz, vai haver lugar para pessoas que pensam como você, né, para pastores que tiveram uma posição sensata nesse momento, né, que não pretenderam, que não prometeram, por exemplo, uma cura da qual não dispunham, que não tentaram se aproveitar da situação, e que também não se envolveram inadequadamente com a política. Fazer uma pergunta para o pastor Manuel, baseado no seguinte: recentemente, um irmão pentecostal me disse o seguinte: Gilberto, uma coisa que eu acho errada, se eu acho errado o envolvimento desses pastores com política. Eu gostava muito de pastor fulano de tal antigamente, e eu entendo as perguntas dele, porque muita gente não acha adequada essa mistura, se usar o púlpito e se usar a Bíblia, né, com um objetivo político. E vocês, batistas, tanto o senhor pastor Soares quanto o senhor, tem uma postura. Existe um artigo da igreja, né, que fala sobre isso, não é isso? Sim. Pode falar um pouco. Então, na nossa igreja batista, existe uma orientação que nós, enquanto sujeitos, enquanto homens e mulheres, nós somos sujeitos políticos. Né? Nós participamos da sociedade, da comunidade, no trabalho social, nós participamos no trabalho evangelístico. Então, nós somos seres sociais, seres políticos. Todavia, com relação à questão partidária, a igreja se abstém. Porque, veja bem, numa igreja como a nossa, por exemplo, que são cerca de 70 membros, a igreja está situada num bairro universitário, mais próximo de bairros carentes. Então, nós temos membros que são lavadora de roupas, né? Nós temos membros que são comerciantes do bairro ali, que vende lá um pastel, um lanche, e também nós temos membros que são enfermeiros, nós temos lá médicos, nós temos lá economistas, então são pessoas mais politizadas, vamos assim dizer. E agora que o Brasil enfrentou, né, 2019, 2020, vamos dizer, essa dualidade partidária, essa divisão que houve no país, acaba também afetando a igreja. E se nós, enquanto pastores, não tivermos uma posição firme e neutra com relação a isso, né, a gente pode complicar a situação da igreja. Então, nós estamos unidos pelo laço da fé, unidos pela nossa união em Cristo, né, nossa salvação em Cristo, nossa comunhão cristã é muito mais forte que qualquer questão partidária. Então, lá na igreja já houve, por exemplo, questões de irmãos estarem discutindo questões políticas, né? Agora 2020, 2019, onde um grupo defendia o partido A, o partido B, aquela coisa toda,
E aí me chamaram lá no meio da roda, pastor Manuel, vem aqui, pastor, o que é que o senhor acha disso e tal? Porque esse candidato defende a família, o outro candidato é contra a família, pastor, o que é que o senhor acha, que não sei o quê, porque o outro grupo é comunista e está querendo colocar a questão a questão dos gays, dos homossexuais. Eu falei, rapaz, me bota nesse negócio não, pelo amor de Deus. Aí eu cheguei ali na roda, ali dos 4, 5 irmãos conversando, debatendo, né? E pedi a Deus sabedoria, né, para poder me colocar. Ele falou, eu estou falando aqui enquanto pastor da igreja, né? Não é o irmão em Cristo, Maruel. Então, enquanto pastor da igreja, nós temos aqui irmãos e irmãs que votam no candidato A, né? Que gostam das políticas públicas, né? Que o governo tal fez, né? E ela defende, ela acredita. Então, quem sou eu para dizer que o candidato dela está certo ou errado? Então, quem sou eu para dizer aqui para você que o seu candidato que defende a família está certo? Então, nós temos um ensinamento, né, nos princípios batistas, aprendi isso no seminário, a livre competência do indivíduo. Ou seja, nós ensinamos que o crente em Cristo, ele é livre, ele é apto, ele é capaz de tomar decisões sem ter de consultar o pastor. Muito menos na política. Muito menos na política. Então, na política, o que nós fazemos é, irmãos, a Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades. Não quero saber de que partido, de que ideologia é esse candidato. Nós temos que orar por eles, né, para que eles façam políticas justas em prol do povo, em prol da comunidade. Agora, em quem você vai votar, meu irmão? No dia lá, você analise lá a ficha do candidato, conheça um pouco sobre ele e vá lá e faça o seu papel de cidadão. Então, eu não acredito que nós, pastores, devemos nos envolver em política partidária. Mas, enquanto política, no sentido de servir a comunidade, devemos estar, e estamos envolvidos, inclusive. Temos uma associação lá na nossa cidade que é registrada e fazemos convênio com a prefeitura. A gente recebe lá alimento da cesta básica para distribuir para o povo. Nesse sentido, nós fazemos. Antes de sua resposta, pastor Soares, que eu quero escutar também, José Paulo, né, grande violonista e professor Zé Paulo. Professor do IFPE, ele disse parabéns pela live, Gilberto, e deixo o meu abraço a você e aos debatedores, pastor Soares e ao pastor Maruel, né? Obrigado. E também a doutora Valdenides, porque eu tenho grande estima, grande poetisa também, ela diz, Gilberto, grandes figuras você me apresentou hoje. Virei fã. Somente dizer que a palavra de Deus é tão poética que poucos são os que a compreendem, poucos são os que a sentem. É porque realmente poesia... Valeu. Realmente, eu gostei. Poesia, ela precisa realmente ser sentida, né? Precisa ser sentida, precisa ser meditada, porque poesia você não entende assim no primeiro momento, não. É tanto que Jesus dizia muita coisa interessante e o pessoal entendia ao pé da letra, não tinha isso aí, né? Verdade. Jesus dizia, por exemplo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, aí o pessoal, é duro esse discurso, como é que pode... Até hoje tem essa pergunta aí na igreja. Exato. Pois é, então ele usava muitas parábolas, muitas metáforas, isso. E dizia coisas assim com um sentido muito aprofundado que as pessoas, alguns pegavam ao pé da letra e se davam mal. Aliás, lá em São Paulo, não sei se vocês sabem, houve o caso de um pentecostal que ele cortou o próprio órgão reprodutor e isso é fato, foi noticiado isso aí. Trabalhava numa oficina, deu aquele grito e chegaram lá, por que você fez isso, irmão? Ele disse, eu estava muito tentado pela esposa do meu vizinho, e a Bíblia diz que se tua mão te faz pecar, corta, se teu olho te faz pecar, arranca. Então ele pegou o pé da letra e se automutilou. A sorte dele é que correram e conseguiram reimplantar. Pastor Soares, sua resposta, gostaria inclusive que o senhor citasse aquele artigo batista que o senhor me citou sobre essa isenção política. Professor Gilberto, dileto colega Maruel,
e demais ouvintes. Obrigado aí pelos que estão aí na sintonia. O Zé Paulo lá no Ceará, lá no Ceará, né? O violonista, ele é um irmão especial aqui da igreja, casou recentemente com a Gabriela. Deus abençoe vocês aí. O Senhor Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A igreja, ela tem que ser exatamente neutra politicamente, apartidária, porque ela tem uma missão muito nobre voltada para Jesus e a proclamação do Santo Evangelho. No momento que ela se envolve com a política diretamente misturando, ela vai perder sua identidade, ela vai corromper sua missão. E por isso, a gente deve ter esse cuidado. O pastor disse muita legitimidade, nós somos cidadãos, nós votamos também, temos nossa preferência até, mas a gente não é político dentro da igreja, não, porque vai criar problemas. A igreja deve ser um lugar livre, onde deve chegar pessoas de qualquer segmento político para cultuar a Deus, para ouvir o Evangelho, para participar da adoração junto com outros irmãos, sem nenhuma restrição ou objeção. Por isso, a gente tem princípios da palavra e até também normas que ajudam também a entender essa realidade. Veja só, uma pessoa que chega numa igreja política, dividida politicamente e que defende a política, e se ela for de um partido oposto, vai sentir o peixe fora d'água, né? Então, é uma barreira para o evangelho. Eu digo para as pessoas aqui na cidade, nós temos programa de rádio, Rádio Santa Cruz, e eu digo, olha, se você quiser fazer uma visita à Igreja Batista, é bem-vindo, seja bem-vindo. Você é um político, não tem problema. Chega à igreja. Agora, não deixe para ir na época de eleição, não, que você vai ser suspeito. Se só chegar na época da eleição, você vai ser para se demonstrar interesse para com essa área, essa realidade. Então, nossos princípios batistas, o colega sabe, né? Nós temos um distintivo que é de 8 letras, né? 8 letras. O nome Batistas tem 8 letras, né? E dessa 8 letras forma um acróstico. Então, os Salmos têm acróstico, né? Provérbios também tem acróstico, né? Inclusive, o último texto de Provérbios é sobre a mulher virtuosa, né? Que é um acróstico do versículo finais. É um acróstico que fala sobre a mulher virtuosa. E o acróstico batista começa mostrando a Bíblia como única regra de fé e prática e termina com a última letra, batistas, separação entre a igreja e o Estado, né? Cada um na sua realidade. A história ensina, a história registra, a história testemunha que não dá certo misturar as duas coisas, cada um no seu ângulo. Agora, claro, devemos respeitar as autoridades constituídas e cooperar, colaborar mesmo. A gente, como cidadão, fazer a nossa parte, e o problema é que muita gente começa a deixar Jesus de lado, o Senhor de lado, e começa a endeusar os homens. Provérbios, né? Provérbios diz, muitos buscam o favor dos que governam, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Devemos cooperar com ele, fazer a nossa parte, fazer a parte que nos compete como cidadãos. Então, é por aí que a gente vai, nossa resposta. Eu queria, no final, agora, aproveitar o professor Gilberto e Maruel, pastor Maruel, só para dar uma palavrinha. Eu vi que o irmão ficou curioso na questão dos poemas para os aniversariantes, né? Sim. E eu queria dizer o seguinte, como tem feito a diferença, como tem sido importante a gente procurar direcionar exatamente, especialmente visando prioridades. Eu dou um exemplo aqui. Aqui está um senhor de 86 anos, completou 86, ele está doente, né? Sim. Mas a sua esposa lá em Natal, em tratamento na casa do filho. Então, eu poderia deixar de fazer esse poema? É um membro fundador da igreja, completando 86 anos, né? E ele ficou muito feliz. Olha, foi um alento para ele. Ele teve, assim, um AVC, fala meio grog,
mas ele expressou perfeitamente sua alegria pelo poema que ele recebeu. Outro senhor completou 90 anos, lá numa cidade da Paraíba, aqui próximo, né? 90 anos. Eu poderia deixar de fazer um poema? Jamais. Eu fiz até um vídeo para ele, um poema com vídeo também, né? Ele ficou felicíssimo da vida com o poema. Então, se está alguém doente, a gente prioriza essas pessoas primeiro. Sim, alguém doente, alguém está passando. Tem um irmão que está usando moletas, né? Usando moletas, por exemplo, né? Ele está um pouco deficiente. Ele disse, irmão, não desanime, disse no poema, né? Não desanime, né? Com essas moletas que você está usando, que todos nós usamos. Olha aqui, isso aqui é moleta, meu irmão. Isso aqui é moleta. Olha aqui, dentro da boca, é moleta também, né? Tentando encorajar as pessoas, deixando uma passagem da Bíblia para essas pessoas. Então, que só concluir, deixando esse incentivo aí para o irmão, tá bom? Certo. Obrigado, pastor Soares, já o senhor vai apresentar aquele seu outro poema que o senhor fez sobre essa temática. O senhor tem vários, né? Tem aquele outro que o senhor postou essa semana. Muito bom. Pastor Manuel, uma novidade para o senhor, brevemente, para o senhor e para os demais que estão nos assistindo. Eu e o pastor Soares estamos fazendo uma peleja em cordel, né? Sim, estamos já na reta... Isso, fruto da quarentena. Eu apresento questionamentos bíblicos, tipo esse que o poeta Marcos Cavalcante apresentou, né? Eu lanço o desafio da pergunta e o pastor Soares vai lá e responde de acordo com a Bíblia. Ficou um trabalho fantástico, deu um número enorme de páginas, né? Fazer o livrinho, o cordel. 89 versos, estrofes. E o senhor vai ter a oportunidade... Verso, né? Eu pergunto em verso e ele responde em verso, sabe? É uma peleja tipo peleja de cantador de viola. E a gente vai gravá-lo em vídeo, em áudio e também vai ser publicado e o senhor vai ter acesso a esse material. O teologando Gilvan diz, o problema é que ainda existem muitos pastores que estão presos à visão velho testamentária, de que as pessoas só podem ter acesso ao Pai através da mediação do sacerdote e do templo. Realmente, muita gente continua, né, com essa visão. E os pastores mercenários se aproveitam e propagam essa visão. É tanto que a gente vê aí uns vendendo caríssimo, o que eles chamam de mezuzá, né? Pequenininho, eles vendem tudo, aí usam água, usam sal, usam de tudo. É terrível. Enquanto pastor Manuel, o céu, o véu se rasgou de alto a baixo, né? Hoje, ele cita isso aqui. Cristo rasgou o véu e hoje podemos ter acesso diretamente ao Pai por meio de Cristo. Perfeito. Então, essa atitude de vocês, de não usar o púlpito para defender candidato A ou B, para não fazer proselitismo político, isso realmente a gente está sentindo agora, no momento, o quanto isso é importante, é necessário. Sim. Até porque, na época do nazismo, a gente sabe que as igrejas, na maioria, se deixaram levar, né? Pelo discurso conservador de Hitler, que era defensor da família, defensor dos princípios, era um homem abstêmio, e as pessoas se deixaram levar por aquele discurso enganoso, né? E depois a gente viu os efeitos que teve na Europa em termos de perda de fé, né? De desalento espiritual. Verdade. Então as igrejas batistas tomaram uma decisão muito sábia, né? Porque, pastor Soares, o senhor sabe muito bem que o pastor, ele tem que ter a sabedoria de ver que o político, se ele puder utilizar o pastor a seu favor, ele vai utilizar. Claro. Né? Se ele puder ir para o púlpito, né? Recentemente um cidadão lá me disse, Gilberto, eu estou fazendo parte ali de uma igreja, eu sou cofundador de uma igreja chamada Igreja do Voto. Aí quando ele falou Igreja do Voto, irmão, esse nome aí, mas por que Igreja do Voto? Não, é porque o líder que fundou, o real fundador, fez um voto a Deus e conseguiu, então, pediu inspiração. Eu disse, mas esse nome é muito suspeito, irmão. Porque, sinceramente... É suspeito demais.
Essa os políticos vão procurar com gosto, né? Com vontade. Pastor Soares, Pastor Maruel, além de dar a sua palavra, fique também à vontade para apresentar um poema seu, mais um poema seu. Viu? Ok. Então, Gilberto, realmente nós, enquanto pastores batistas, buscamos ter uma ética baseada na palavra de Deus. Aqui na nossa cidade, nós temos um reconhecimento grande de pessoas nesse sentido. Então, a igreja é pequena, algumas pessoas entendem, porque a igreja é pequena, o pastor não tem um desejo de ter uma grande igreja, um grande templo, né? Então, há pessoas, colegas nossos, pastores, que correm atrás disso para ter um grande templo, se tornam bispos, né? Porque a igreja cresceu. E se a igreja tiver outras congregações, se torna apóstolo, né? E por aí vai, né? Mas eu entendo, diferentemente deles, que apóstolos foram aqueles que andaram com Cristo, né? Apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus. O pastor, na Igreja Batista, temos apenas 2 oficiais, né? Que são pastores e diáconos. Mas, além disso, então, se a igreja crescer em termos de evangelizar, ganhar vidas, claro que nós queremos ganhar vidas que são menos pessoas, né? Que estão perdidas. Mas não nessa ânsia de ter um grande templo, de ter um título de bispo ou de apóstolo. Deus me... Eu costumo brincar com os irmãos, né? Pastor Manuel Bispo, o senhor já é bispo no sobrenome. Por que o senhor não tenta ser bispo da igreja? Aproveita. Aí eu brinco com o pessoal, gente, Deus me defenda disso. Eu quero ser apenas um simples pastor para cuidar da obra do Senhor, cuidar de vidas. Me deixe fora disso, né? Tá então, bom demais, alguns colegas, já é muito trabalho. Alguns colegas que foram para outras denominações, né, se tornaram bispo e apóstolos, eu fico assim olhando de longe, meu Deus do céu, né? Então, deixa eu ficar quietinho aqui na minha. Então, é isso. Em relação à questão política, à questão ética, à questão moral que nós temos, né, baseada, alicerçada na Bíblia e na ética pastoral, né, que é um fundamento que a gente aprende, tanto no seminário como andando com outros pastores, a gente aprende, né, esse bom caminho, esse bom servir a Deus dessa maneira. Então, eu quero deixar aqui um poema de minha autoria, baseado aqui, o nome do livro é Pólen Divino, ainda não foi lançado, e é baseada em Provérbios, o livro de Provérbios. O nome do poema é Tesouros Escondidos. Na verdadeira sabedoria, repousa as bênçãos do Altíssimo. Quando elevarmos a voz aos montes, o Eterno nos ouvirá. Valioso como ouro é o conhecimento do Pai Celestial. Lugar de boas veredas, onde firmado está o cetro da justiça. Parabéns, muito lindo. Obrigado. Eu vou até lhe dar aqui uma sugestão, pastor Maruel. Pois não. Aproveite também o dom lá do homenageado. Adalto Borges, né? Cordelista de primeira, viu? Cordelista de primeira. E o senhor também, o bote também nessa missão. Diz, irmão, a sua missão agora vai ser, a cada aniversário, se junta comigo, vamos fazer um poema. Maravilha. Exatamente, com certeza, eu percebo que o pastor Soares, ele, nessa pandemia, ele tem procurado dar uma assistência completa, integral, né, para os irmãos da igreja, sabe? Ele tem dado, com todo cuidado, ele sai visitando os membros, né, sempre mantendo a devida distância, sempre preocupado com o outro. Alguns membros da igreja adoeceram, né, pastor? E ele também sempre marcando a presença. Então, é muito interessante esse trabalho, porque se vocês fossem mercenários, vocês estariam preocupados, com o dízimo, né? Preocupados consigo mesmo. Não. Mas vocês não estão preocupados com isso, estão preocupados com o bem-estar integral das ovelhas. Isso merece parabéns. Estamos nos aproximando já. De muitos pastores, Gilberto, em abrir as igrejas, justamente o interesse é pecuniário, não é outro. Só isso, não é alicerçar do povo. Porque alicerçar a fé, a gente alicerça através tanto das lives como das visitas, né? Então, aqui nós fazemos visitas nas quartas e nas sextas, com esse devido cuidado, né? Com afastamento, com máscara e tudo. E durante
as lives a gente vai edificando com a palavra, telefonando, chamada de vídeo, né? A gente vai fazendo pessoalmente para falar com as irmãs pelo vídeo, para a gente ver e ouvir a voz. Então, quando alguém fala comigo em abrir a igreja, irmão, pelo amor de Deus, não comente isso, não. É a minoria, é um, dois que fala comigo. Ah, pastor, eu soube que as entradas caíram. Caíram pela metade. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Né? Caiu pela metade, não estou preocupado com isso. Pelo contrário, nós estamos fazendo cestas básicas para ajudar aquele irmão que perdeu o emprego, aquele irmão que fechou o comércio. Nós fizemos mês passado, foram 5 cestas que nós levamos aos irmãos comerciantes da igreja, que lá nós temos assalariados, né, funcionários, mas temos pessoas que são comerciantes, o comércio fechou. Né? Então, a universidade fechou e o bairro ficou parado lá, e aquela irmã que lavava roupa, não tem mais roupa para lavar dos estudantes. E aí, claro que ela não vai dar dízimo, pelo contrário, é a gente que tem que ajudar ela agora. Levar uma cesta básica, levamos um remédio para uma irmã que demorou de sair lá, esse ajuda, auxílio, né? Auxílio emergencial, não saiu, demorou, a gente levou lá o dinheiro do remédio. Irmã, agora é hora da gente ajudar o povo. Eu não preciso, você não precisa, mas tem um povo que precisa, que está desempregado, vamos levar uma cesta básica para esse irmão. Estou preocupado se ele vai dar o dízimo ou a oferta. Deve ser essa a visão da igreja, né, irmãos? Isso. O sopão teve que parar por enquanto, mas a gente vê que o Senhor continua fazendo o que é possível, né? Quer dizer, Sim, fazendo o trabalho do bom samaritano, né? Sim, é muito interessante aquilo ali, como Jesus ele gostava disso aí. Alguém pergunta, quem é o meu próximo? Ele, ao invés, pastor Soares, de dar um conceito, né, de criar uma teoria a respeito, ele vai e conta uma história que se fixa na mente da gente, né? Conta a história do bom samaritano, mostra o exemplo de alguém que, mesmo não sendo ali da fé abraâmica legítima, estava fazendo o que ele esperava, né? Então é muito bom, eu tenho certeza que tem muita gente grata ao Senhor pelo seu trabalho desenvolvido na Bahia, e como tem aqui gente em Santa Cruz também. Imagina o pastor Soares chegando na casa dos irmãos, aí leva às vezes uma fruta misteriosa, né, pastor Soares? Que ninguém sabe, que a pessoa não sabe se é laranja ou se é limão, né? É meio confusa a fruta, mas que serve para fortalecer o organismo, né? Ele tem feito isso nesse período. Vitamina C. Pastor Soares, estamos chegando ao final de nossa live, né? Muito concorrida, vários comentários, depois eu vou ver o resto dos comentários aqui, e gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e apresentasse mais alguma poesia também. Eu volto ao que foi dito no início dessa questão, que foi a questão do templo, né? A questão do templo, e que muitos estão associando muito ao lugar do templo, enquanto que Jesus disse, vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, mas muitos aí não estão entendendo isso, está em João 4, capítulo 4, e você falou isso sobre o mezuzá, né? O mezuzá é aquele recipiente onde ficava a Bíblia, e ele era colocado na entrada da porta, né? Da porta da sala. Essa é uma questão, é uma razão, professor Gilberto, que aqui em nossa região, cultura nordestina, e sobretudo o Rio Grande do Norte, não se coloca lixo pela porta da sala, e sim pela da cozinha. Ao varrer, é pela da cozinha. Por quê? É uma herança judaica, que jamais eles colocavam lixo pela porta onde estava o mezuzá, que era a palavra de Deus. Agora, as pessoas não entendendo isso, começam a fazer mistificação, né? Como faz com o Salmo 90, como faz com o Salmo 23, mas na realidade eles tinham esse respeito, esse cuidado com a palavra de Deus. Mas, só para comentar um pouco essa parte, com relação o poema que você disse, pode ser para minha parte final aqui, é sobre o uso da máscara e outras prevenções, né? Eu usando te protejo, você usando também, isso me protegerá de maneira que ninguém
irá ser contaminado se houver esse cuidado e se cada um máscara tem. Fica um pouco afastado, não precisa chegar perto, tenha cuidado e seja muito ativo e esperto, não deixe ninguém chegar e a sua mão pegar, pois isso não vai dar certo. Cuidado com a família e com a esposa, cuidado com a família que em casa você tem, e com a higienização, presta atenção muito bem. Quando em casa chegar, cuidado para não deixar o vírus entrar também. Esse não é um tempo bom, usando esse argumento, para um rapaz pedir a mão de uma jovem em casamento. É melhor ele esperar a tempestade acalmar, e então virá o momento. Legal. O próprio apóstolo Paulo deixou recomendação para tempos angustiosos acerca dessa questão. Disse para o pai não casar sua filha e esperar passar a tribulação. 1 Coríntios 7, esse princípio ali tem, 36 a 38, o texto destaca bem que se o pai não casar sua filha e esperar, isso fará muito bem. O ato de lavar as mãos parece até parecer com o tempo dos fariseus, mas deve acontecer. Deixe quem quiser falar, mas é melhor evitar do que contaminado ser. Das muitas outras medidas que servem de prevenção, aqui coloquei algumas e digo de antemão que se você assim fizer ou praticar não quiser, o alerta não foi em vão. É como um atalaia que sobre a torre está, se o povo atender, a cidade escapará, mas se o perigo chegando e o povo não se preparando, a batida então será. Em Ezequiel 33, essa cena é demonstrada, os versos de 1 a 11. A mensagem é registrada, se o povo é avisado, mas fica despreparado, cai em grande enrascada. Em São João capítulo 12, Jesus é claro em mostrar. O verso é 48, quando fala em julgar, que a própria palavra é o elemento de fé e também para condenar. Assim a precaução é, tendo uma semelhança de não se contaminar, a gente tem esperança, mantendo então cuidado, o vírus fica afastado e dificilmente alcança. Obrigado. Uma das pessoas que nos ouvem diz o seguinte: o pastor Soares, fez um poema para o aniversário do meu primo, e gostou muito do poema que o senhor fez para o primo dela. Depois você vai saber quem é, né? Mas, de qualquer maneira, veja só, a felicidade do poema fica também para a família, né? É verdade, e é interessante, pastor Manuel, o efeito que um poema desse tem, né? Sim, sim. Eu me lembro que eu fiz uma vez, pastor Soares, um poema para uma colega de trabalho, né? Pode me acreditar, passaram-se 10 anos, ela se aposentou, ela foi lá na escola, né? E ela disse: Gilberto, eu estava relendo aquele poema que você fez para mim, é tão bonito, ela ainda tinha guardado o poema, né? E conversa vai, conversa vem, eu descobri que ela tinha voltado à escola onde ela tinha trabalhado no dia do aniversário dela. Que coisa interessante, né? Ela, no dia do aniversário dela, ela foi para a escola onde ela não mais trabalhava, me procurou, foi relatar esse poema que eu tinha escrito para ela, né? Eu exaltando as qualidades boas dela como secretária da escola. E então, no dia do aniversário, uns 10 anos depois, ela aparece na escola. Então, quer dizer, ainda tinha aquele poema guardado, escrito lá, datilografia, entendeu? Então, isso que o senhor está fazendo, esses irmãos vão guardar para sempre. Para o resto da vida. Para o resto da vida. E o pastor Manuel, que é um homem também inteligente e bem intencionado, já vai aproveitar a ideia. Pastor Manuel, diga as suas considerações. Eu disse a eles que era só esse ano.
Eu disse a eles que era só esse ano. Já vou implantar, aguarde aí que eu vou implantar. Pastor Manuel, as suas considerações finais e mais algum poema que o senhor tenha. Eu quero agradecer, Gilberto, essa oportunidade de poder estar falando para o povo aí no Rio Grande do Norte, falando também com o nosso querido pastor Soares. Eu já ouvi falar também de outros pastores, né, poetas, mas é o primeiro que eu conheço pessoalmente assim, né? Já ouvi falar de outros pastores, eu não sou o único, com certeza. Mas é o primeiro pastor que também é poeta, que eu converso assim, né? Apesar de ser pela internet, mas a gente está se vendo, conversando, pastor. E é bom ver, né, que apesar de muitas pessoas entenderem, né, que a fé e a poesia são coisas distintas, na verdade são próximas. É verdade. A própria literatura na Bíblia nos traz essa riqueza poética e não impede você crer em Deus, você ser um pregador, um cristão evangélico, um pastor, e você também ser poeta. Pelo contrário. Pelo contrário. Né? Então, algumas pessoas se surpreendem. Né? Fala, Gilberto. Não, eu digo isso aí exatamente. Unir o útil ao agradável, né? Exatamente, ajuda muito. Inclusive na igreja, em algumas pregações, eu costumo usar alguns trechos também de poemas, né? Não só meus, mas de Cecília Meirelles, outros autores que eu admiro. Eu cito isso na igreja para enriquecer a mensagem, ali o sermão. E vou ensinando o povo também a gostar de poesia, né? Eu falei, vocês estão sentados aí para ouvir o sermão, mas também para ouvir um poema meu. Veja só, através do seu concurso de poesia, eu vim a conhecê-lo, né? Sim, o Brasil inteiro veio a conhecê-lo. Então, quer dizer, uma ação cultural, além de suas ações sociais, altamente louvável. Pode continuar. E no dia da entrega da premiação, nós convidamos o poeta, né, Adalto Borges, homenageado, e vários poetas da cidade foram lá, e também fui, assim, parabenizado, né, ao final do evento, para as pessoas que não eram evangélicas, né, ligadas à literatura, à academia, estavam ali presentes, e no final me parabenizaram, pastor, a primeira vez que eu vi numa igreja, um evento literário dentro da igreja. Parabéns, pastor, pela sua iniciativa. Eu falei, rapaz, obrigado e tal. Aí depois que o Gilberto fez aquele comentário lá também do blog, né, e você entrou em contato, eu fiquei assim maravilhado de ver Nathalie, minha filha, falei com a minha esposa, Nathalie, minha filha, um poeta chamado Gilberto, que eu nunca vi em minha vida, lá do Rio Grande do Norte, fez um comentário, que eu fiquei até lisonjeado, né, com as palavras dele, e ver a internet, né, tem essa coisa boa, né, de a gente levar a literatura para outros lugares. Aí eu comentei a seu respeito, a Gilberto, desse comentário seu, com esse poeta, Adalto Borges, porque ele escreve muito, mas é muito tímido. Aí eu falei para ele, irmão Adalto, você tem que publicar, você tem que lançar seus cordéis, participar da feira de livros e tal. Eu já levei ele a algumas feiras de livro que a gente participa aqui, levei ele comigo, ele expôs lá o cordel dele, aí ele agora está começando a publicar mais um pouco, né? E eu falei com ele a seu respeito dessa live de hoje. Ele falou, pastor, eu quero conhecer esse irmão Gilberto, eu quero conhecer ele. Será um prazer para mim. Ele está querendo lhe conhecer. Então, minhas considerações finais são essas. Agradecer a oportunidade, Gilberto, de estar falando com o povo aí no Rio Grande do Norte. Inclusive, você citou que tem uma professora aí da universidade, né? Também é poeta que está assistindo. Isso. Eu tive aí no ano de 2017, Gilberto, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Não foi bem a passeio, porque foi um evento, um congresso de psicologia, né, da universidade, e eu me inscrevi nesse congresso e saiu daqui de Feira de Santana um ônibus lotado de estudantes, né, de psicologia, e lá estava lá o Cinquentão Maroel fazendo parte lá, né, com o grupo, né, e chegamos aí em Natal e ficamos alojados, inclusive na universidade, né, conhecemos alguns pontos turísticos aí. Cidade muito bonita, e eu fiquei muito feliz de conhecer, né, um pouco, né, do estado de vocês. Mas eu quero encerrar dizendo, Gilberto, dessa nossa gratidão, né, agradeço a sua atenção para comigo, para com esse lado poético, esse lado, né, pastoral meu também, agradeço. São coisas que eu faço com muito amor, com muita vontade mesmo, que me inspira mesmo a poesia. A Bíblia também me inspira muito.
E eu quero só citar um pouco aqui, nessas minhas considerações finais, um pouco de quem é Adalto Borges, né? Adalto Borges é um poeta radicado aqui em Feira de Santana, onde ele nasceu, numa cidade aqui próxima de Feira. Ele tem hoje 60 trava-línguas, 2 tragicomédias, 3 elegias, 1012 poesias, 2 crônicas, 60 palíndromos, 207 cordéis, 105 anagramas, 300 charadas, 12 coleções de revista em quadrinhos publicadas, 60 coleções de revista em quadrinhos não publicadas, uma novela, 2 filmes e 60 contos. É brincadeira? Meu amigo, é muita coisa, viu? É muita coisa. Ele escreve muito, e ele fala comigo, pastor, escrevi aqui agora um poema, ouça aí, pastor. E eu, às vezes, querendo com pressa para sair, fala, irmão Adalto, eu ouço ali o poema dele, com atenção, e ele fica assim maravilhado de ver. Ele me admira também por esse lado. Pastor, eu gostei muito do senhor, que o senhor é poeta e o senhor também é pastor, então casou uma coisa com a outra, né? Então, eu queria depois, Gilberto, nessa fala sobre isso, né, uma oportunidade depois, se você pudesse também entrevistá-lo, né, conversar um pouco com ele, ele vai gostar. Certo, será um prazer. Tá bom? Muito obrigado, obrigado a todos que ouviram aí e estamos à disposição quando precisar. Certo. Então, minha gente, agradecemos aqui as perguntas enviadas. Alguns comentários não foram lidos, como, por exemplo, o da grande educadora Josene Santos. Ela botou, o brasileiro resolveu que quer de volta à vida normal, e a vida normal para ele é essa aí. É essa de não dar valor à vida dos outros. Verdade. Brasileiro que nunca deu a mínima para chacinas, extermínios e mortos de fome, já não aguenta mais fingir que se importa com os mortos por Covid. Tá entendendo? As pessoas que nunca ligaram. Então, é bem interessante o texto dela, né? É sem máscara mesmo. Essa é a cara do brasileiro esperto, né? Ela colocou esse comentário aqui. E várias pessoas aqui comentaram, depois eu vou ler e vou responder, né, alguns deles. O Varnecílio elogiou muito aqui o trabalho de vocês. E para mim, Pastor Soares, agradeço muito por ter aceitado o meu convite. Pastor Maruel, agradeço muito por ter aceitado o meu convite. E eu tenho certeza que essa live foi importante para alguém, tá ok? Com certeza alguém vai aproveitar, vai extrair o melhor dela para a sua própria vida. Tá bom? Quer dizer mais alguma coisa, Pastor Soares? Professor Gilberto, só lembrando aí que muito em breve vai sair o cordel, né? O professor e o pastor, perguntas e respostas. Na verdade, são 6 perguntas, né? São 6 perguntas, mas a gente não aumentou não, porque já chegou em 32 páginas. Meu Deus do céu! Mas ela já está também, essa semana já está em PDF MP4, né? É um tipo de mídia que eu não conhecia. Eu conheci agora através do irmão da igreja que fez esse trabalho, ela pegou as perguntas e respostas e colocou a legenda com o vídeo em cima, né? É vídeo com legenda. Então, no WhatsApp. Então, achei interessante a forma como aconteceu, né? Em breve estará saindo. A gente agradece aos... Sim? Pode dizer, pode continuar. A gente agradece aos internautas, aí pessoas de grande interesse com a literatura, a cultura popular, que está hoje à disposição, né, da ação social aí. Nossa live é uma colaboração social para esclarecimento acerca da pandemia, usando a poesia, sobretudo, respaldado na palavra de Deus. Agradecemos aí ao professor Gilberto pela iniciativa, nosso colega Maruel, que ficamos conhecidos agora mais ou menos, né? Um pouco obrigado por ter esse tempo aí com o irmão. A gente vai ter mais oportunidade de se conversar, de se comunicar. Então, a gente agradece muito a todos que estão aqui em Santa Cruz ou fora de Santa Cruz e acompanham esse momento. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Valeu.